Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dimensionar juntos as armaduras volventes das quinas de lajes de nossa casa, para evitar que pequenas fissuras e trincos em diagonais ocorram e venham a quebrar, fissurar, no caso, o piso acabado, o granito, o porcelanato, bem elaborado pelo arquiteto. Então, a fim de proteger nossa laje dessas pequenas fissuras e trincos incômodas que possam vir surgir nas quinas, vamos aprender hoje a dimensionar essas armaduras chamadas armaduras volventes. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto da Casa 1 de concreto armado. Aula de número 9. Dimensionamento das armaduras volventes de quinas das lajes maciças. Item 1. Momento volvente. Bem, esse termo momento volvente vem de torção. O momento de torção que surge nas quinas, nos casos, nas quinas de uma laje, é também conhecido como momento volvente. E ele pode vir a criar essa fissurinha, essa trinca, que pode vir a surgir da quina de sua laje. É sempre nesse sentido, em diagonal. Se traçar uma linha reta, é quase em forma diagonal. A natureza é impressionante, ela sempre procura um meio, um cano de escape, uma forma de extraviar, de liberar a sua tensão. Então essa é a forma de liberar a tensão que o concreto armado se encontra quando existe uma torção nessa região e acaba fissurando ou trincando que você, caso você não tenha os cuidados de armadura negativa, que eu vou ensinar aqui nessa aula, para poder resistir e evitar que essa fissura e trinca aconteça. Esse momento de torção, ele possui um valor inferior ao próprio momento fletor. Ele é pequenininho em caso de obras de casas, lajes convencionais, né, que atua ao longo do vão da laje. Porém, por outro lado, essa pequena torção ajuda a reduzir o momento fletor. Então, um compensa o outro. Portanto, para projetos residenciais comuns, este momento de situação pode vir a ser ignorado. Mas a armadura negativa, eu não calculo o momento de torção, como vou mostrar aqui. Apenas eh, coloco uma armadura volvente, seguindo uma regrinha que eu vou ensinar nessa aula, e com essa regrinha eu já fico livre de pequenas fissuras ou trincas que venham a ocorrer. Ainda no conceito, assim como o esforço cortante é máximo, né, onde o momento fletor é nulo, o momento torsor ele também é nulo no centro da laje, onde o momento fletor é máximo, né. Então, o momento torsor numa laje ele aumenta do centro para os cantos. Se tem um momento torsor no caso, nulo, no centro da laje, e levemente acentuado, no caso de casas, né, nas quinas, nos cantos de nossa laje. Ele é bem menor do que o momento fletor, atuando numa laje, como a gente calculou nas aulas anteriores, momento fletor positivo, negativo. Mas ele tem uma certa magnitudezinha que pode ocasionar essa fissura ou essa trinca nas quinas. E a armadura é sempre colocada no sentido transversal. Imagine uma cicatriz na sua pele, né. Ninguém deseja isso para você, mas imagine uma cicatriz na minha pele. Você vai costurar a minha pele no sentido transversal. Então, um corte na pele é igual uma fissura ou trinca no concreto. Você costura sempre no sentido transversal. Então, a armadura, ela nunca é paralela à fissura ou à trinca, sim, sempre perpendicular à fissura ou à trinca. Se você armar, no caso, a armadura apenas nesse sentido, no caso longitudinal, em paralelo com a fissura ou a trinca, você não vai evitar que ela aconteça. Mas se você colocar a armadura, prover a armadura no sentido transversal, perpendicular a essa fissura ou trinca, você vai acabar evitando que ela aconteça. É importante ter esse conhecimento e essa imaginação, você imaginar como as fissuras e trincas acontecem, né, e por quê. Por isso que a gente arma já pensando na possível direção e encaminhamento de cada fissura ou trinca. Então lembre-se de que o cortante e torçor pertencem à mesma família, categoria de esforços solicitantes. O momento fletor é sempre inverso a estes, ou seja, quando o cortante é máximo, o momento fletor é nulo e vice-versa. Disposição da armação volvente. Bem, onde dispor as armaduras envolventes, no caso, ou armadura de torção? É sempre nos cantos das lajes.
Por exemplo, seja que a planta de formas do piso do primeiro pavimento de nossa casa. Eu colocaria a armadura volvente nessa quina, nessa outra quina, e assim por diante, em todas as quinas de lajes. Apenas acabou. Não preciso mais colocar armadura volvente em nenhuma outra região. Como dispô-las? Para dispô-las, a gente segue uma regrinha. Temos aqui, no caso, duas dimensões, comprimento e largura, para laje L1 com altura de 12 centímetros total. A gente considera 0,20 de LY e 0,20 de LX. O LX eu sempre me refiro à menor dimensão. O LY sempre é maior dimensão, como a gente aprendeu nas aulas de armação positiva e negativa físicas até aqui. Então, 0,20 vezes Lx, eu multiplico 0,20 por 2,37 metros e 0,20 também por 3,32 metros, obtendo 47,66, 48,67 centímetros. Então, o maior desses dois valores, ele governa. Então, você pode colocar aqui uma armação de 48 por 67. Cada laje colocar uma armadura quebrada, com valor quebrado. Isso é ruim para a obra, é ruim para o operário, para o armador, na obra, para o ferreiro. Então, você sempre coloca um valor redondo. Eu procuro arredondar, no caso, adotar um valor, um metro, acima desses valores, tá. Cobre dos valores, cobre. Então, eu coloco armaduras de um metro por um metro, no caso, é, na minha obra. Então, no projeto, eu sempre prevejo armações em malha de um por um em todas as quinas, ao invés de colocar cada armadura quebrada, cada comprimento quebrado em cada quina. Isso vai dar uma dor de cabeça para o operário que não tem tamanho. Sempre pense também, a economia ela também tem a ver com a logística, a montagem, facilidade, e evitar que o operário troque as armações na obra, cometa um erro. Então sempre procure facilitar no projeto. Que da mesma forma, para a laje L2, vai ter o L, você pode chamar de 0,2 ou 1/5, é a mesma coisa. Lx sobre 5, Ly sobre 5. Apenas mostrei de outra forma. Então, 0,2 vezes 2,37, que é o nosso Lx, e 0,2 vezes 4,40 metros, que é o Ly da laje L2, você vai ter 48 centímetros e 88 centímetros. Então, você pode adotar um valor maior do que esses, nas duas direções, como 1 metro, cobre bem a peça, e adota também 1 metro dessa quina, atende essa quina e atende a outra quina. Então, você coloca valores redondos. Eu coloco dessa forma. Deixo para você a sua orientação. Você pode também obter, no caso, um valor ligeiramente maior, com os valores que governam em todas as quinas, no caso, por exemplo, 90 centímetros. Se ele governar em todas as quinas, adote 90 por 90 centímetros em todas as quinas. Considero sempre 1 metro sem fazer conta, né, pois é mais prático projetar. Aqui a armadura, ela pode ser armada dessa forma, em 1 metro por 1 metro, dentro desse campo de 1 metro por 1 metro, em diagonal, terminando no limite, os limites aqui de 1 metro por 1 metro, ou você pode mostrar ela em cruz, armadas em uma direção e armada na outra direção. A armadura volante pode ser projetada dessa forma, em diagonal, com os trem perpendicular, fissura ou trinca, que não vai acontecer, que iria acontecer nessa região, que poderia vir a acontecer, ou em malha cruzada ou em cruz. Tanto faz, um ou outro irá evitar fissura ou trinca na sua obra. Detalhe da armação envolvente, faltado no projeto. Aqui é o projeto real, que eu mostrei para o cliente na época, liberei para o cliente. Essas são as armaduras envolventes que eu trago no meu projeto. Eu trago uma plantinha só de armadura envolvente. Eu não mostro armadura negativa, entre lajes, nem armadura positiva. Só armadura envolvente. Então, deixo uma plantinha limpinha de armação só para ela. Então, essa armadura em cruz é a armadura que geralmente eu adoto. É mais fácil de projetar e está lá no projeto. Quando adotadas essas armações, o cálculo de torção ele pode ser dispensado. Essa regrinha de 0,2, o diâmetrozinho, vamos aprender como calcular o diâmetro da armação. E quando você respeita essas regrinhas mostradas nessa aula, você não precisa fazer o cálculo da armadura volvente. Aqui é mostrando que você pode trazer ela em telas, no caso, telas soldadas, seria aço C60, trazer em telas, facilita a montagem na obra, ou montar uma por uma e armar uma por uma. Pode trazer pequenas telas de um por um, recortadas em um por um, que facilita a montagem e a logística na obra. Diâmetro da armação envolvente. Por fim, antes de mostrar o cálculo, esse é o diâmetro da armadura envolvente. Você considera uma regrinha seguinte: a armação principal da nossa casa positiva, ela foi constituída de ferros, barra de aço de 5 milímetros de diâmetro.
as armaduras negativas para essas lajes, no piso do primeiro pavimento. Então, em cima desse diâmetro de armadura positiva, é que você obtém a armadura volvente. Como? Apenas dividindo por 2. Simples assim. Se obtém a armadura positiva, no caso máxima, no caso de cada laje que você vai prover a armadura volvente, divide o diâmetro da armadura positiva sobre 2 e você vai ter o diâmetro da armadura volvente. 2,5 milímetros é muito ínfimo. Uma barra comercial de 3 milímetros é muito pouco. Sempre procuro utilizar 5 milímetros para armadura volvente e está bom a beça. E o cálculo, caso você deseje fazer o cálculo do momento volvente. Bem, esse cálculo eu aprendi a fazer lá no livro da Décio Moreira da Rocha, uma coleção fantástica, volumes 1 ou 5. Recomendo que você compre pelo menos do 1 ao 4. O resto da vida essa coleção. Muito rica, vale mais do que softwares. Eu não troco essa coleção por nada, por todo respeito por nenhuma outra, né, de concreto armado. Tem que ter essa em casa. A do Décio Moreira da Rocha, volumes 1 ao 4, ele traz reservatórios, armaduras diferentes, com lajes triangulares, armaduras volventes. É uma coleção de concreto armado antiga, nobre, e que eu recomendo para sua coleção e para sua vida profissional. Não vai te deixar na mão ou deixar a desejar. Então, o momento de torção, no caso, ele pode ser tomado igual a R sobre 2, que é a reação que eu vou mostrar na quina da laje sobre 2. Os dois lados, adotados com medida 0,2 vezes Lx, 0,2 Ly, se forem iguais. Então, se você adota, no caso, o comprimento de armaduras de torção dentro desse perímetro, no caso, 0,2 Lx, 0,2 Ly, se eles forem iguais, ou seja, no caso, 1 metro por 1 metro é igual, por isso que eu adoto sempre 1 metro por 1 metro. Então, 0,2 Lx, 0,2 Ly, redondo 1 metro por 1 metro, você vai ter os valores de x, medida diagonal, você tira essa medida geometricamente, e a base do triângulo também de forma geométrica. O momento torsor vai ser a reação que acontece no caso, na quina dessa laje vezes o x, que é esse valor geométrico aqui. Ao multiplicar, no caso, r vezes x, você vai transformar o x equivalente a m sobre 2. Caso esse triângulo seja isósceles, tem triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Isósceles que tem dois lados iguais. Caso o seu triângulo, sua armadura tenha dois lados iguais, você pode usar essa regrinha x igual a m sobre 2, substitui, você vai ter r vezes m sobre 2. No caso, é por metro linear. Então, r vezes m sobre 2 por metro. Note que eu coloquei 1 metro a mais no denominador. Então, por fim, você vai ter que a torção, no momento torsor atuante, para você calcular a armadura negativa, encontrar o KPMD, x capa z, o momento torsor vai ser r sobre 2. Então, se você encontrar o momento torsor, segue a mesma regrinha que a gente usou para dimensionar a armadura negativa e positiva, KPMD, x capa z, encontra a armação, bastando encontrar a armadura em função desse momento torsor. Eu calculo, deixo aqui para você como se encontra esse momento torsor, caso você deseje calcular em seus projetos ou em alguma obra, mas que exija um esforço maior, como no caso de lajes em balanço, enfim, uma arquibancada, alguma coisa do tipo. Aí sim você pode vir a ter uma armadura volvente muito mais séria. Mas no caso de casas, adotando a regrinha vistas até o item 3 dessa aula, já é suficiente. Deixo aqui minha gratidão mais uma vez por me prestigiar nessa aula. Muito obrigado por chegar até aqui. Tentei mostrar aqui a regrinha básica do momento envolvente, armadurinha simples, mas se for descartada ou ignorada, ou não soubermos que ela existe, pelo menos, ela pode vir a fissurar ou trincar o porcelanato do seu colega de arquitetura. Então, não vamos sempre proteger a arquitetura e a casa do cliente com esses pequenos pormenores, sempre atentos, enquanto engenheiros e engenheiras calculistas. E deixo aqui as minhas obras lançadas pela editora Oficina de Textos, caso você deseje adquirir, na oportunidade que você puder, caso você deseje. Estão aqui os meus dois livros de estruturas metálicas e de pavimentos rígidos. O Estruturas Metálicas já foi lançado há cerca de 2 anos pela editora, e de pavimentos rígidos será lançado em março de 2023, especialmente para você, os dois calcados em casos reais, os dois como sendo eu especialista nesses assuntos, né? Há cerca de mais de 20 anos em metálicas, em pavimentos rígidos desde 2005, quando me deparei com o primeiro desafio para guindastes, e não parei mais, e todos os pavimentos foram um sucesso, graças a Deus, sem fissuras nem trincas. Deixo aqui a sua disponibilidade e sua apreciação. Muito obrigado.